E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma série de vídeos aqui no Anarcomics, dessa vez com o livro A Riqueza das Nações, de Ludwig von Mises, que na verdade não foi nem escrito por ele, foi escrito pela esposa dele, mas foi a transcrição de várias palestras que ele deu ali na Argentina no século passado, e aí, depois eles revisando e montando certinho, viraram um livro muito importante ali para o pessoal da Escola Austríaca de Economia, certo? Mas antes de iniciarmos, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, e compartilhe esse conteúdo com alguém que você entenda que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então, iniciando o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o capitalismo, né? Ele fala de vários assuntos acerca do capitalismo. E a primeira coisa é ele falar de um erro que as pessoas têm ao falar sobre o capitalismo, chamando, por exemplo, um dono de uma grande fábrica de automóveis do rei dos automóveis, quando na verdade é errônea essa comparação, porque um rei ele tem o poder, por exemplo, de quem ele não gosta, ele mata, e se você não gosta, dane-se, porque você vai estar pagando imposto ali pro cara, então já era uma questão muito mais de autoridade, né, autoritária, né? Acho que fez barulho. Enquanto o rei do automóvel, por exemplo, ele na verdade não é um autoritário, ele é um submisso aos clientes, né? Porque se o rei do automóvel, por exemplo, for um produtor de carro bosta, as pessoas não vão comprar o carro e a fábrica vai fechar, né? Então ele não é, na verdade, um rei autoritário. Ele é um cara que produz muitas coisas, ele produz muitos serviços ali e supre o desejo das outras pessoas. Até porque existem várias formas de você entender o capitalismo, várias linhas teóricas nesse sentido. Mas uma delas, e uma que eu gosto bastante, é de que o capitalismo é o sistema de servidão. É o sistema de resolução de problemas. Então você quer um carro, eu vou querer virar o rei dos carros, como vendendo o carro para você e fazendo o melhor carro possível para vender para você. Claro que tem várias nuances, claro que existem muitas coisas nesse processo, mas eu acho que é uma boa definição. Agora o autor ele começa a falar um pouco sobre a história do capitalismo, né, de uma forma bem simples, que o capitalismo começou ali no século XVIII, XIX, ali mais ou menos. Na verdade foi antes, mas o ápice foi nessa época, ali bem na época de Adam Smith, 1700, né, 1776, que foi publicado o livro A Riqueza das Nações ali, que inclusive tem o resumo quase completo aqui no nosso canal do YouTube e no site também, anarcomics.com, você pode conferir ali esse livro, que é um livro muito importante também para você entender essas questões. Mas o que o autor fala é que nesse período, o que aconteceu foi que existiu aquela coisa que a gente já estudou na escola, e eu espero que você tenha estudado, né? Do êxodo rural, de pessoas saírem das fazendas para irem ali para os centros urbanos para trabalhar em fábricas, né? E para trabalhar nessas fábricas, as pessoas iam buscar oportunidade de emprego e várias outras coisas assim, porque eles já estavam passando misérias ali nas fazendas. Só que chegando lá, para produzir mais, e os capitalistas perceberam que eles conseguiriam produzir muito mais ali, né? E essa história das fábricas e do alfinete, etc., de todas essas questões de aumento da produção e de produção em massa do capitalismo. Para isso acontecer, precisava de pessoas, e mais pessoas eram mais produtos que precisavam ser consumidos, como, por exemplo, o trigo para fazer pão e várias outras coisas assim. Então, a produção que antes era feita quase todos para os ricos e a sobra, a miséria ali era para os pobres, agora ela precisou ser revertida. Então, em vez de só produzir para os ricos e vender para os ricos, esses fabricantes, esses proletários, esses donos das fábricas, eles precisavam passar isso para pequenas padarias ali no gueto, em algum lugar ali que os proletários trabalhavam, para conseguir suprir a demanda deles, para eles não morrerem, né? Então acabou que foi revertendo não só essa questão do trigo, mas todas as outras coisas, né? E muitas outras coisas, na verdade, do sistema de produção para produção em massa. Só que para produção em massa precisa de compra em massa. E quem quer a massa? A massa são as pessoas mais pobres, não os ricos, né? Porque o rico iria comprar toneladas de trigo. Para que ele iria comprar isso, né? Na verdade, quem compra toneladas de trigo, quem compra tonelada de trigo são os pobres, cada um comprando um pouquinho ali. Então essa produção foi acabando ser revertida. Então a gente agora tem essa ideia de proletário para o proletário. Antes era dos donos das terras para os ricos, para os reis. Agora a gente tem essa ideia de proletário para proletário. Proletário trabalha, é claro, ali faz toda a linha de produção, produz carro, produz 1 milhão de coisas ali, sei lá, sabonete, qualquer coisa. E é claro que o dono da fábrica fica rico, mas ao mesmo tempo os pobres eles produzem, claro, e eles mesmos consomem. Então eles estão sendo beneficiados pela produção deles ali. Cada um em um setor da economia, claro, mas todos estão sendo beneficiados. Um outro problema que o autor comenta é sobre o monopólio, né, do livre mercado. As pessoas falam que o capitalismo tende ao monopólio, etc. E uma coisa simples da gente pensar é que o monopólio ele não consegue ser feito sem o governo, sem o Estado ali obrigando alguma pessoa a ser monopolista. É claro que existe um monopólio natural, como por exemplo, imagina uma cidade de 20, 10 mil habitantes.
E aí você tem uma só empresa de fornecimento de água ali, né? Água potável. Por que que você teria 2, 3, 5, 10, 20 produtores fornecedores de água na cidade de 10, 20 mil habitantes? Não faz sentido, né? Então é um monopólio que tá tudo certo ali, ninguém reclama e tá tudo bem. Caso essa empresa faça alguma besteira, em livre mercado se trocaria ali tudo, etc. E se fizer muita besteira, aquela empresa, de certa forma, fale, porque ela não vai ter mais quem fornecer e vai acabar existindo um outro fornecedor ali que vai acabar suprindo as necessidades da pessoa. Mas isso é um outro assunto. O assunto que eu quero falar exatamente para essa questão do monopólio é um exemplo do YouTube, né? Essa ferramenta aqui que provavelmente você está consumindo esse conteúdo, que o nome YouTube significa o seu tubo. O tubo é aquelas televisões de tubo mesmo, eu não sei que idade você tem, mas a primeira logo ali do YouTube era uma televisãozinha marrom, né? Então era tipo assim, a sua própria televisão, você posta o seu vídeo aqui, ele fica legal e tal. E imagina que nos anos 90, 80, o monopólio das telecomunicações era o quê? A Globo, a SBT, essas coisas assim, né? E aí, digamos que você queria entrar nesse mercado. Se você fosse entrar no mercado de televisão, provavelmente a Globo iria te comprar, a SBT iria te comprar, alguma coisa assim. E você provavelmente não iria conseguir porque era um oligopólio, né? Só que para acabar com esse oligopólio, no livre mercado, as pessoas não precisam exatamente tentar fazer a mesma coisa. Isso é a mágica do capitalismo, que é o quê? Fornecer soluções diferentes e criar coisas diferentes o tempo todo. E uma dessas criações foi o YouTube e hoje as telecomunicações, né, que eu não sei nem se fala mais telecomunicações, desculpa, já é muito diferente. Eu acredito que inclusive existe muito mais consumidor no YouTube do que nas televisões, na televisão tradicional. Então, o monopólio mesmo, o oligopólio no livre mercado, ou ele é natural de uma coisa que ninguém nem reclama, ou ele dificilmente se mantém por muito tempo, porque se você quiser, por exemplo, produzir uma coisa e você é muito bom nela, significa que muitas pessoas estão sendo beneficiadas. Se você começar a fazer aquela coisa de uma forma ruim, as pessoas simplesmente vão parar de consumir, ou vai ter uma outra pessoa na sua cola produzindo muito melhor do que você, ou fazendo muito melhor do que você, e você vai acabar entrando em desuso, né? Assim que é para funcionar no livre mercado, laissez-faire, dentro dessa linha teórica que a gente está imaginando. Imaginando ou pensando. Não tem como a gente falar sobre tudo, né? Sobre todas as formas e todas as nuances e uma especificidade de um país específico, de um monopólio específico, porque eu estou falando desse livro, não de todas as economias do mundo ou de todos os exemplos cabíveis. Mas numa economia de laissez-faire, de livre mercado mesmo, como o autor está falando aqui do capitalismo de livre mercado, não o capitalismo de Estado ou algumas outras coisas que podem existir, é para funcionar assim, ou o natural é que funcione assim, né? E uma frase que o autor deixa aqui, que eu achei bem bacana para te falar aqui exatamente do jeito que ela está escrita, é a seguinte: o desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor ou mais barato ao seu cliente. E, num tempo relativamente curto, esse método, esse princípio, transformou a face do mundo, possibilitando um crescimento sem precedentes da população mundial. E aí eu vou tentar deixar aí na tela aí, um gráfico bem famoso aí dentro do estudo dessa questão da história do capitalismo, que é a evolução da população mundial, né? Saiu ali no início desse gráfico de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas, e ao passo de que a miséria foi sendo reduzida gradativamente, a riqueza também foi crescendo e as pessoas fora da linha de pobreza cresceram bastante, em especial ali em 1960. 1960 foi ali após a Segunda Guerra Mundial que teve a Era de Ouro do capitalismo, né? Isso é uma coisa que algum dia eu posso abordar aqui no canal, mas pesquisa aí se você quiser. A Era de Ouro do capitalismo ali na época dos hippies e depois do sonho americano e daquela, sonho do estilo de vida americano, etc, toda aquela questão. Então foi uma época que o mundo inteiro desfrutou desse benefício do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, porque depois da guerra o pessoal não estava muito afim, depois de 2 guerras mundiais o pessoal não estava muito afim mais de brigar não, estava querendo só prosperar economicamente e dar tudo certo. Infelizmente depois teve a porra do Nixon lá acabando com o padrão ouro e tal, e aí deu uma lascada em tudo, mas esse é algum outro assunto, né? E aí uma questão interessante da gente entender é que as pessoas geralmente pensam que nessa época da Revolução Industrial as pessoas viviam mal e trabalhavam, e as crianças trabalhavam nas fábricas e as mulheres trabalhavam na fábrica e realmente trabalhavam. Mas como eu falei anteriormente, elas saíram das fazendas para vir para as fábricas. Então, para elas terem vindo para essa condição, será que a condição anterior era tão melhor assim? Tipo, a minha família é nordestina, né?
e não hoje, né, mas um tempo atrás, eles participaram daquele êxodo que teve do Nordeste para São Paulo, né? E aí você fala, nossa, São Paulo é horrível, olha a condição de vida que as pessoas estão passando lá em São Paulo. Mas pô, pra todo mundo vir, será que no Nordeste era muito melhor do que isso? Provavelmente era pior, né? Realmente era. Então, esse êxodo que teve aí pro pessoal trabalhando nas fábricas foi porque antes era muito pior. Então, qualquer condição que eles tinham ali nas fazendas era provavelmente muito pior. Tanto que Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, ele diz em um capítulo específico lá, de que geralmente essas pessoas naquela época tinham, por exemplo, 4 ou 5 filhos, mas geralmente só 2 ou 3 no máximo chegavam à vida adulta. Então, as pessoas geralmente tinham 4 filhos para ficar 2, tinham 10 filhos para ficar 5, porque a maioria morria mesmo de fome ou de alguma outra coisa. E ao longo do tempo as coisas foram melhorando, né? O padrão de vida das pessoas foram melhorando e isso acontece até hoje, né? 20 anos atrás a qualidade de vida, pelo menos para o trabalho, era muito pior do que hoje, ou um pouco pior do que hoje. As coisas vão melhorando ao longo do tempo, né? É claro que a gente não vive na perfeição, mas o capitalismo tem essa qualidade de que é resolver problemas e fazer as coisas melhorando mesmo que aos poucos, e isso não é uma questão de opinião. Você pode olhar naquele gráfico que eu passei agora há pouco, ou ver vários gráficos de qualidade de vida nos países economicamente livres, que é o que acontece. E um outro ataque que existe dentro para o capitalismo é com relação a quem que realmente foi o beneficiado ou o prejudicado dentro da Revolução Industrial, né? E depois, principalmente disso, quando surgiu o capitalismo. E as primeiras pessoas que atacaram, na verdade, o capitalismo não foram os proletários ou aquilo que a gente vê em Karl Marx ali, do proletariado e do mais-valia, etc. Na verdade, foram os próprios fazendeiros, porque teve o êxodo das pessoas saindo das fazendas para irem para as fábricas, e quem perdeu foi os donos das fazendas. Eles não queriam aumentar o salário e nem queriam fazer nada. Inclusive, existiam muitos casos ali de coisas específicas que no site você consegue ler certinho, né? De donos das terras que iam atrás dos funcionários e tal, mas os funcionários não queriam voltar porque eles falavam, cara, na fazenda não tinha música e cerveja. Aqui na fábrica, mesmo que dê tudo ruim, eu vou num pub aqui na Inglaterra, tomo minha cerveja e faço minhas loucuras aqui e depois tá tudo certo, né? Ou seja, uma condição de vida merda, mas era muito melhor do que naquela época, né? Um outro ataque, agora iniciando, falando exatamente sobre Karl Marx, né? É sobre a questão da mais-valia, né? A mais-valia, caso você não tenha entendimento, inclusive aqui no canal do YouTube tem o resumo de O Capital de Karl Marx, né? Você pode entender um pouco melhor essa questão da mais-valia e do como Marx entende o capitalismo. Mas Marx diz que existe o problema ali do acúmulo do capital e onde nasce o capital, que é com relação a todo o processo fabril, que o trabalhador é pago menos do que deveria ser para ele, e na visão de Marx, o dono da fábrica, o capitalista, na verdade está roubando o proletário, que é o lucro dele, né? Então o lucro seria roubo. Só que o que o autor Ludwig von Mises fala aqui é que essa é uma incoerência de Marx, porque uma coisa que Marx diz é que quando você aumenta a quantidade de pessoas, né, você vai aumentando a produção, você vai tendo mais pessoas trabalhando, e mais pessoas trabalhando para produzir, você vai acabar reduzindo os salários. É claro que isso é uma coisa um pouco mais técnica, e se você não entender não tem problema, mas que é a questão de oferta e demanda. Você tem uma oferta de trabalhadores para determinada produção, e quando você tem menos trabalhadores, ou seja, num lugar que é difícil contratar pessoas, o salário tende a ser maior para reter as pessoas. Só que quando tem muito mais trabalhadores e você pode abandonar eles a qualquer hora, o empresário pode abandonar eles a qualquer hora, os salários tendem a ser menores, porque se você quiser sair da empresa, sai porque eu vou contratar outro. Só que o que Marx não entendeu, segundo o Ludwig von Mises aqui no livro, é que quando existe acúmulo de capital, na verdade, ele primeiro fala que isso é uma coisa natural. Existem cidades, lugares e épocas que o salário realmente é menor, porque existem menos pessoas e outros fatores, e outros que a quantidade de pessoas é menor ou que precisa de mais produção e os salários tendem a aumentar, e quando você surge um outro tipo de mercado também tende a pagar bastante, como por exemplo era da programação antigamente, né? Hoje está pagando um pouco menos ou um pouco mais e dane-se. É tipo assim, só flutuação do mercado normal, né? E o problema que Marx fala principalmente é que existe o acúmulo de capital. Então, tipo assim, vai existir esse êxodo rural das pessoas e vai ter muito acúmulo de capital, acúmulo de capital dos capitalistas, os capitalistas vão ficar ricos e os pobres mais pobres. Então, existem 2 pontos. Essa questão do salário, dane-se, porque é uma questão de flutuação. E o segundo ponto do acúmulo do capital é que Marx ele diz que o problema é o acúmulo do capital. Só que para o capitalista acumular capital, os funcionários eles já foram beneficiados antes de acontecer o acúmulo do capital. Porque para a produção de algo
alguém precisa acumular primeiro. Então alguém acumulou qualquer coisa inicialmente, gastou menos do que ele produziu, menos do que ele teve, juntou uma grana e ele mesmo investiu numa empreitada de contratar algumas pessoas para fazer algo, para no futuro ele ter algum lucro, ou ele deu o dinheiro para alguém a troco de juros, né? Emprestou para alguém a troco de juros para essa pessoa arriscar o capital dele, né? Então, para fazer esse processo, isso é uma coisa que tem lá no resumo aqui no canal do YouTube ou no site do resumo do livro O Capital, de Karl Marx, que explica isso detalhadamente, mas de forma simples. Ele pega o dinheiro, ele compra os insumos, paga os funcionários, né? Porque os funcionários estão recebendo ali mensalmente ou semanalmente, paga os fornecedores, faz todo o processo ali, depois dele já ter comprado o maquinário e investido na infraestrutura, para daqui 6 meses, 1 ano, ele ter o retorno do lucro dele. Só que daqui 6 meses, 1 ano, talvez, se tudo der certo, o empresário ele vai ter o lucro dele. Só que antes disso acontecer, antes de ter esse acúmulo de capital na outra ponta, os funcionários já receberam salário várias vezes, já vieram várias pessoas, os fornecedores, né, as pessoas que venderam os insumos para ele ali, né, o cara da fazenda que vendeu, sei lá, laranja para eles produzirem laranja enlatada, sei lá, suco de laranja, né? Então, para a produção disso, para o cara ter lucro daqui 6 meses, 1 ano, o fornecedor de laranja já foi beneficiado várias vezes, vendendo várias vezes para esse fabricante. Os trabalhadores já receberam no mínimo aí 12 salários e outras coisas aí dependendo. Então, um problema, segundo o Ludwig von Mises, é que Marx, ele entende o acúmulo de capital como um problema e ele diz que para isso todos os funcionários são prejudicados, mas ele não diz, né? Marx esquece de que antes do capitalista ter o lucro dele, caso ele tenha, caso tudo dê certo, os funcionários todos já tiveram benefícios ali do salário, e se para eles era tão ruim isso, eles deveriam ter ficado na fazenda, eles ficariam na fazenda. Então não existiria esse êxodo rural que ele também está apontando como problema. Então ninguém obrigou a ter o êxodo rural, as pessoas vieram porque tinham um salário melhor, ou qualidade de vida melhor. E aí para isso existem várias flutuações, vários problemas, é claro, dentro do sistema de livre mercado, mas no final das contas é para as coisas caminharem bem, e o Ludwig von Mises entende que isso é uma incoerência marxista, né? E chegando às considerações finais, o autor diz que Marx ele entende dessa forma errada, uma coisa que não faz muito sentido, e que em livre mercado é para as coisas sempre terem essas flutuações, mas que a tendência do capitalismo é fazer as pessoas terem mais qualidade de vida, e não só os ricos, né? É claro que é sim para os ricos ficarem mais ricos, talvez ter mais desigualdade social, mas o problema nunca foi desigualdade social. Desigualdade social não é um problema, nunca foi. O problema é a miséria. Se os capitalistas ficarem cada vez mais ricos, só que existirem cada vez mais pobres, isso é um problema? Como que isso é um problema? Não é um problema. Se o seu amigo ficar bilionário e você milionário, você vai achar ruim que o cara ficou bilionário? Não, você também ficou milionário, então tá tudo certo. Não tô falando que isso acontece de forma perfeita no capitalismo, mas se a gente olhar os gráficos, a tendência é essa. E ele diz, agora no final, de que aquele milagre da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial não foi um milagre, né? A gente entende milagre porque existe esse entendimento aí dentro da história econômica de que existe um milagre da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, que foi totalmente devastada, e hoje a Alemanha é um dos principais países do mundo aí, né? Tanto com questão de PIB per capita, várias outras coisas assim, vários índices de IDH, mas tanto da restauração inteira mesmo, né? Como também existiu ali no Japão, né? Depois daquela explosão ali em Hiroshima, Nagasaki e tal, mas que o autor diz que isso não foi um milagre, foi apenas só pessoas fazendo trocas voluntárias e comercializando ali da forma natural, como isso vem acontecendo desde o início da relação de troca entre pessoas. Isso um assunto que a gente pode ver, vocês podem ver aqui no resumo, que tem aqui no site também, no site ou no canal do YouTube, do livro A Riqueza das Ações, de Adam Smith, que explica como que é essa troca de mercadorias entre as pessoas e como que a gente evoluiu até essa fase que a gente está aqui do capitalismo, desde o início, desde antes da Revolução Industrial e desde tudo, tá bom? É uma coisa bem simples, você pode dar uma rodada aqui no nosso canal ou no site no YouTube, no site anarcomendes.com, que você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá certo? E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Esse capítulo ficou um pouquinho grandinho, mas é porque tem bastante assunto mesmo. O livro tem umas 200 páginas, eu acredito que se você for ler ele mesmo, em um final de semana dá pra você ler, se você se dedicar bem, em um final de semana dá pra ler, mas aqui eu tentei resumir de uma forma um pouco mais simples, e se você quiser também aqui embaixo na descrição vai ter o acesso para o resumo escrito, o livro também se você quiser comprar, e as nossas redes sociais, tá bom?
Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Por hoje é isso e tchau, tchau.